E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Stormer na área. Bom gente, nós vamos conversar hoje, o vídeo hoje é um pouquinho mais longo, eu sei, mas fiquem até o final, acho que vocês vão aproveitar muitas coisas interessantes que eu vou estar falando aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou iniciar a nossa conversa falando dos trades que eu fiz hoje, das operações que eu fiz hoje, mas no final, na segunda etapa, eu vou falar como é que eu configuro meus gráficos. Muita gente já tem dúvida, como é que eu faço minhas regras de coloração, essas coisas todas, como é que eu coloco minhas ordens de estratégias e assim por diante. Então o vídeo é um pouquinho mais longo, mas fiquem comigo, deem um joinha aí e a gente vai poder aproveitar o máximo possível o que foi conversado no dia de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui imediatamente já colocando na tela o índice futuro que abriu com este importante candle de alta nos primeiros 10 minutos. Isso sim é um preço de fechamento de reversão. E aqui eu tomei uma posição na ruptura deste candle e foi um erro operacional. Eu admito que foi um erro porque eu estava operando contra a tendência de baixa que nós estávamos observando no mercado. Então eu não deveria ter operado esse ponto de entrada aqui. A gente podia desenhar facilmente um canal de baixa que era esse que o mercado vinha operando. E eu operei aqui. Tá? Paciência. Fiz a tomada de posição, o candle fez esse primeiro candle de alta foi a favor. Um segundo candle de alta que formou este candle que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um preço de fechamento de reversão. E essa média que vocês estão vendo aqui, a média móvel de 34 períodos, eu não gostei dessa movimentação. E logo depois que eu fiz a entrada, eu me arrependi da entrada, pensando que eu estou operando contra uma tendência de baixa. E eu puxei meu stop para esta mínima. Fiz bem, de fato, porque o mercado, logo a seguir, afunda, dá uma recuada, dá uma pancada para baixo. Inclusive, isso seria um ótimo sinal de venda, sim. Tá? Isso aqui é um 1, 2, 3 de venda. Veja que a gente acaba de formar um topo. Tá? E isso é um topo dentro de uma tendência de baixa. Então eu deveria ter vendido esta perda de mínima, com o stop ficando acima dessa máxima e com o alvo sendo no mínimo essa amplitude para baixo, desses 3 candles projetados para baixo, até mesmo em 161 se eu quisesse ser mais agressivo. O fato é que o mercado veio, acionou a possível venda. Eu não fiz a venda, sendo bem franco, porque eu tinha entrado no mercado com viés altista e eu ainda não tinha conseguido me convencer psicologicamente de que o mercado ia recuar. Tá? Então realmente eu não fiz essa venda. Eu demorei para olhar esse 1, 2, 3 e essa demora, infelizmente, quando eu vi, o trade já tinha evoluído. Porque ele fez daí isto. Uau! Belo movimento. Atingindo inclusive 161 dos 3 candles para baixo. Bom, eu estava com um pequeno ganho no dia, nada muito importante, mas estava com um pequeno ganho no dia. E automaticamente eu percebi o mercado fazendo estes 2 candles que os senhores estão vendo aqui. Esses 2 candles eles recebem um nome. Tá? É um candle que tem a abertura e o fechamento em baixa. E a abertura do candle seguinte é exatamente no mesmo ponto em que fechou o candle anterior. E o fechamento do candle seguinte é exatamente no ponto em que abriu o candle anterior. Esses 2 candles, alguns traders chamam de two-bar reversal. Quem chama assim é o Walbrooks. Tá? Ele chama de two-bar reversal. Outros traders chamam isso de Bull 180. Tá? Que seria uma virada de 180 graus na direção que o mercado estaria indo. Então isso é um sinal de compra, usualmente falando. Eu não tomei essa posição aqui pensando que a tendência ainda era uma tendência de baixa. Eu não tinha sinais muito claros de que nós deveríamos sair dessa posição, entrar na ponta da compra ainda. Eu observei esse candle, fiquei olhando. Depois eu pude notar que entrou uma nova pressão de venda neste candle. Essa pressão de venda ela é forte o suficiente para levar os preços abaixo da mínima dessa região. Mas o que me chamou muito a atenção foi que não houve prosseguimento da queda. Ou seja, logo após nós termos perdido a mínima do dia, ao invés de nós termos continuado a cair, entrou pressão de compra sustentando os preços.
E isso já automaticamente me disse, Alexandre, esse último movimento de baixa aqui pode ter sido a exaustão da venda. Não senti vendedores entrando neste candle, pelo contrário. Se eu tiver um candle que tem a sua mínima acima desse prévio, eu vou estar formando um fundo duplo. Exatamente, um padrão que foi feito há 2 dias atrás e que deu um belo ganho. Tá? Então, eu considerei e fiquei esperando os próximos 10 minutos. Os próximos 10 minutos se formaram assim. Olha o fundo duplo se formando. E aí eu defini minha entrada nessa ruptura. Eu coloquei meu stop nessa mínima. E eu projetei meu alvo nessa amplitude para cima. Ah, Storm, mas e as médias móveis, Storm? Elas estavam caindo. Sim, mas meu amigo, isso é um duplo fundo. Tu conhece algum tipo de duplo fundo em que as médias móveis estejam subindo? Não, o duplo fundo é um padrão de reversão da tendência de baixa para uma reversão da tendência de alta. Então era esperado, era nítido que as médias iriam estar para baixo. E muita gente não fez esse trade porque as médias estavam para baixo. Cara, não é assim. Esse é um trade de reversão de tendência. O trade foi acionado, evoluiu, foi evoluindo. Quando chegou aqui, eu considerei até aumentar posições. Tá? Aí o trade evolui e rompe. E aí vai. Uau! Uau! Que trade lindo! E aqui fez ainda uma barra vermelha ignorada que permitiria uma nova entrada, um inside bar também, com stop ficando nessa mínima, com mais um alvo sendo projetado para cima, 161 disso, e mais um trade. Tá? Então aqui, tá? Esse é o meu resultado do dia de hoje, R$ 835 reais. Como eu mencionei, eu prefiro operar mais leve. Tá? O movimento foi muito lindo. Essa operação aqui ofereceu realmente um alvo muito legal, usando exatamente a tática de como eu faço para operar duplos fundos que eu apresentei no vídeo há pouco tempo atrás. Primeiro alvo aqui, 542 pontos no bolso dentro desse papel. Tá? Então a gente está vendo o índice futuro foi operado dessa forma, usando um duplo fundo, basicamente. Tá? Um outro trade que eu fiz no dia de hoje, foi Bradesco. Bradesco, tá? Eu operei também no gráfico de 10 minutos. Tá? Eu fiz uma compra utilizando um modelo que eu gosto bastante, tá? Que é o modelo de fechamento abaixo da Keltner. Então a gente tem a propriedade de Keltner aqui. Tá? Eu gosto de colocar a Keltner sempre de uma forma mais clarinha, assim. Tá? Deixa eu colocar da maneira correta. Esse modelo de Day Trade é um modelo bastante simples, é um modelo bem objetivo, eu diria. Tá? Ele trabalha da seguinte maneira. Tá? Deixa eu só colocar aqui a média móvel correta. 60, não como linha, não como pontilhado, mas como linha. Funciona da seguinte maneira. Enquanto eu tiver a média móvel de 20, que está aqui em azul, acima da média móvel de 60, que está naquele caso em branco, tá? Enquanto eu tiver isso aqui acontecendo, toda vez que eu fechar abaixo da Keltner de 10 períodos com um desvio, eu vou comprar o fechamento desse candle aqui. E eu vou colocar a minha saída da posição na máxima dos últimos 5 períodos. Bem simples. Bem simples. Então minha saída está na máxima de 5 períodos. Então eu comprei aqui e saí aqui. No passado, tinha feito uma outra compra aqui e saí daqui. O trade imediatamente anterior, tinha comprado aqui, saí daqui. O trade imediatamente anterior, comprado aqui, saí daqui. O trade imediatamente anterior, comprado aqui e saí daqui. O trade imediatamente anterior,
Onde é que tá? 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 Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui, ó. Compra aqui. Sai daqui. O modelo não acerta sempre, tá? Esse modelo tem um percentual de acerto, tá? Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. A gente já conversou sobre esse sistema operacional, tá? Esse sistema operacional recebe o nome de Keltner, tá? Ele pode ser utilizado num gráfico diário ou pode ser utilizado em Bradesco 10 minutos, como a gente está vendo. Esse modelo em Bradesco no 10 minutos, a saída não é aqui, a saída é na máxima dos últimos 5 períodos. E com a nossa média móvel de 20, que é mais lenta, obviamente, acima da média móvel. Não, a média móvel de 20 mais rápida, sendo a média de 20. Ó, isso aqui é nos 10 minutos. Esse modelo tem em torno de 74% de acerto. Tá? Nos últimos 4 meses para Bradesco. Não tem uma base mais longa, infelizmente. Então essa forma de operar aqui me permitiu hoje ganhar R$ 180. A outra operação que eu fiz hoje também, utilizando o modelo, foi STBP3. Tá? Esse modelo aqui foi um modelo um pouquinho diferente, em que a gente vê um forte movimento de recuo, formação do inside bar amplo. Eu esperei que rompesse esse inside bar para cima. Quando rompeu, eu tomei a posição. O meu estocástico estava bem sobrevendido quando se formou esse inside bar, então isso me gerou entrada. Estocástico lento com inside bar. Meu stop ficou na mínima do inside bar. E meu alvo, naturalmente, 161 do meu risco para cima. E aqui eu arrisquei R$ 250 no início do trade e terminei o trade com R$ 370. Um trade legal, bem feito, bem organizado, bem bonitinho, né? Sem grandes mistérios, sem grandes dificuldades técnicas, sem grandes complicações e especialmente sem, digamos assim, muito mistério. Eu não gosto de operar com coisas misteriosas, eu gosto de operar com coisas bem simples e objetivas. Tá? Então esse foi outro trade que eu fiz. Swing trade. Swing trade, eu iniciei swing trade hoje em EQTL3. A minha compra em EQTL3 foi produzida a partir de um modelo IFR2, é o meu sistema de swing trade clássico. Eu tomei a posição logo na abertura do pregão. Meu resultado no momento está em R$ 4.221. Minha saída vai seguir o modelo do FR2 ainda por enquanto, não tenho por que mexer na minha saída. E eu fiz uma outra operação hoje em B3 SA3, eu quero mostrar aqui para vocês, uma operação bem legal que eu fiz hoje. B3 SA3. B3 SA3, olhando o gráfico de 10 minutos, o que eu pude observar? Aquele padrão que eu tinha mostrado para vocês de duplo fundo, tá? Ele estava sendo construído dentro da B3 SA3 em 10 minutos. Veja, a gente recua, a gente volta a subir, voltamos a recuar, formamos um fundo no mesmo nível do fundo prévio, com estocástico lento mais alto. Eu botei minha entrada nessa ruptura. Stop ficando na mínima do dia. Quase fui estopado aqui, mas não fui estopado. Projetei essa amplitude para cima com o meu alvo. Não em 100, em 161. E quando bateu em 161, eu fechei a posição. Por que não botou em 100, Stormer? Olha só, 100 está nesse nível aqui. Este nível não é uma resistência clara. Isso aqui que a gente está vendo, literalmente afastando um pouco mais, isso aqui é um U. Aí dentro de um U, ou um V, se vocês preferirem, dentro de um V, o movimento faz isto. Se ele vai voltar a subir, ele vai fazer isso. Ele vai subir reto até aqui, ó. O alvo seria aqui, ó. É que o dia acabou antes de chegar no alvo. Mas o alvo ideal seria botar lá em 45, 45. Então, por que botar meu alvo aqui se eu sei que a resistência mais próxima está somente mais acima? Não fazia sentido. Então eu botei o alvo mais longo nesse trade e esse foi o meu resultado do dia de hoje. 1873 e esse foi um day trade. Tá?
basicamente. Então essas foram minhas operações do dia de hoje. Tá? Dito isso, não saiam ainda. Nós vamos falar agora como é que eu configuro meus gráficos. Tá? Porque isso é uma coisa importante, muita gente tem essas dúvidas, como é que eu faço as minhas configurações de cores e essas coisas mais. Estão vendo aqui essa tela, vou colocar a tela para vocês verem, é uma tela preta. Tá? Por que eu uso uma tela preta no meu gráfico? Eu utilizo uma tela preta no meu gráfico, basicamente, porque como eu trabalho com duas telas, tá? E essas duas telas elas produzem uma radiação, se eu utilizar a tela branca, que é o que a maior parte das pessoas gosta de fazer, tá? O que vai acabar acontecendo é que eu vou ter uma grande quantidade de consumo da minha retina. Então isso machuca o olho ao longo de vários e vários dias. Dessa forma, eu prefiro operar com telas mais escuras do que telas mais claras. Então eu sempre trabalho com fundos escuros. Tá? E procuro deixar a menor quantidade possível de cores. Tá? A menor quantidade possível de cores. Estão vendo aqui que eu estou tentando deixar tudo branco e vermelho, branco e vermelho. Mesmo as médias, tu vê que essa média móvel aqui ela é mais rápida e ela é mais fininha, ela é a de 17 períodos exponencial. Essa outra média móvel aqui, ela é a média móvel de 34 períodos, também exponencial, e daí eu uso com espessura de 3. Então eu sei que a média móvel mais espessa ela é mais forte, e a média móvel mais forte de todas que eu utilizo, que é a média móvel de 80 exponencial, eu coloco com 5 de espessura. Ok? Então com isso eu tenho minhas 3 médias móveis mais importantes desenhadas aqui, como vocês estão vendo. Eu procuro trabalhar sempre com candles de alta sendo candles brancos, candles de baixa sendo candles vermelhos. E isso configura o meu layout básico, digamos assim. Bom, a partir disso eu vou construir eventualmente algumas regras de coloração para me facilitar a visualização de alguns sinais meus. Como vocês sabem, agora eu vou mostrar como é que eu faço a minha regra de coloração, criar regra de coloração. Eu venho aqui, criar uma regra de coloração. A primeira regra que eu quero ter é eu quero que o sistema me avise quando aparecer um inside bar, porque eu gosto de operar inside bar, vocês sabem disso. Eu acabei de ganhar um dinheiro com STBT3 operando justamente isso. A regra é colocada da seguinte maneira: se a máxima de hoje, tá, a máxima do candle atual, estiver menor que a máxima do colchete 1, tá vendo que aqui, ó, aqui tem deslocar em um período. Então, deslocando em um período, eu estou identificando isso como máxima do candle atual menor que a máxima do candle anterior. Mas eu vou colocar mais uma regra. A mínima do candle atual tem que estar acima da mínima do candle anterior. E aí eu vou ter configurado realmente um preço, um inside bar. Tá? Então, ó, se eu quisesse que fosse a mínima dos 2 últimos candles, eu botaria 2. Mas eu quero que seja do último, então é do 1. Muito bem, isso aqui constitui um inside bar. Quando aparecer o inside bar, eu quero que ele me pinte amarelo. Eu poderia colocar uma outra regra aqui. Eu quero que tu me mostre isso somente quando, por exemplo, o estocástico lento estiver abaixo de 20, ou o estocástico lento estiver acima de 80, para fazer inside bar de venda. Enfim, eu poderia colocar outras regras aqui, mas eu não vou colocar, vou deixar ela assim. Aí eu insiro a regra. Aí depois, agora, eu quero uma outra regra que me avise todos os preços de fechamento de reversão que aparecerem. Bom, como é que se define o preço de fechamento de reversão? Bom, o preço de fechamento de reversão é um candle que tem, para compra, o seu fechamento atual maior que o fechamento do candle prévio. A gente já viu como é que se faz isso. Então, bota ali fechamento 1. Pronto. Aí eu vou pintar isso provavelmente de um azul mais escuro. Além disso, o preço de fechamento de reversão tem a mínima, não a mínima, mas o lowest low, ou seja, a mínima mais baixa, lowest low, dos últimos 2 períodos do candle atual, está menor que o lowest low. Tá? Essa é a forma de colocar em termos de linguagem o candle com a menor mínima dos últimos 2 candles. Pronto. E agora aqui eu posso colocar uma terceira regra.
estocástico, estocástico, indicador estocástico, no caso slow stochastic, né, estocástico lento, que está aqui, ó, slow stochastic, de 8 períodos, que é o que eu uso, está menor, porque esse é para compra, do que o numérico 20. Pronto, ele vai me pintar todos os preços de fechamento de reversão que estiverem sobrevendidos com o estocástico lento. Daí eu posso fazer o preço de fechamento de reversão para venda, em que eu tenha o estocástico lento maior do que 80, em que eu tenha o fechamento do candle atual menor que o fechamento do candle anterior, só que com a highest high. Tá? Então aqui é highest high. Highest high de 2. Tá? Highest high de 2. Mais alta que a highest high. Highest high de 2 do último período. E aí com isso eu tenho, vou pintar todo ele de vermelho. Veja que o meu vermelho tem a parte em volta do vermelho branca, né? No caso, se eu colocar essa regra aqui, eu vou ter que dar um nome para a regra, obviamente, criar a regra, ele vai pedir um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 sinais. Tá? E daí eu dou OK. Quando der OK, ele vai já botar a regra no negócio. Pronto! Ó, colocou aqui inside bar, inside bar, inside bar, inside bar. Preço de fechamento de versão. Veja como este candle aqui, ó, ele é completamente diferente desse candle aqui, porque ele é todo vermelhinho. Ponto de venda. Tá? Vamos ver se aparece algum preço. Ó, preço de fechamento de versão de compra. Vamos ver se aparece algum outro aqui. Aqui deu uma compra, mas não foi acionado. Aqui é um inside bar de compra acionado. Inside bar de compra acionado. Pronto, ele já colore. Aqui tem um preço de versão de compra acionado. Ele já colore automaticamente para mim todos os sinais de forma que eu tenha configurado toda a minha estratégia. Isso pode ser feito no gráfico diário também. Olha aí como gera uma boa quantidade de visualizações dos sinais. Ó. O legal disso é que salta aos olhos um ponto de entrada, né? Ó, aqui no gráfico semanal, preço de versão, certo? Inside bar, ok? Preço de versão, preço de versão, preço de versão com inside bar, inside bar, inside bar, inside bar, certo? Então isso facilita muito a nossa visualização. Ao mesmo tempo, por que eu uso ela preta e com poucas cores, a menor quantidade possível de cores? Porque eu não quero sobrecarregar meu córtex pré-frontal. Eu quero que meu córtex pré-frontal esteja o mais livre possível de sobrecarregamentos. Tá? Ok, gente? Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo, que esse vídeo tenha sido... Ah, tem uma outra coisa que eu vou falar de estratégias outro dia. Outro dia eu falo sobre estratégias especificamente. Já estou estourando 23 minutos aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Deem um joinha, compartilhem com os amigos de vocês. E o que eu puder, sempre vocês podem contar comigo. Vocês podem sempre contar naquilo que eu puder estar respondendo para vocês de uma maneira geral. Tá ok? Tudo de bom. Até mais. Nos vemos em seguida, assim que tivermos um novo fechamento no dia de amanhã. Tchau, tchau, galera!